Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma Palavra Viva. Tenho certeza que essa Palavra de Deus vai tocar no seu coração. Mas antes de tudo, se você não é inscrito, inscreva-se no canal e clique no sininho para receber notificações quando eu postar um novo vídeo. Agora, vamos à Palavra de Deus. Seja bem-vindo a mais uma live. Aqui no canal O Mundo Precisa Mais de Deus, mais uma live que vai falar o teu coração, meu irmão, minha irmã. É um prazer estar com você aqui. Na live passada nós falamos, foi a primeira live de fé. Grão de mostarda, a segunda hoje. Fé, um estilo de vida, gente. E através dessas lives, meu irmão, minha irmã, eu quero passar para você, para que você tenha uma vida de fé como um estilo de vida para você. Você aprender a andar pela fé e não pelos sentimentos, não pelas emoções, não pelo que você vê, não pelo que você sente, mas pelo que você crê. E essas lives, meu irmão, minha irmã, vão falar profundamente ao teu coração. E a primeira passagem que eu queria partilhar com você está em Hebreus 11, versículo 6. Nesse versículo diz assim, gente, a Bíblia diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Gente, esse versículo, ele é extremamente importante. Por que eu digo isso? Só estou baixando o som um pouquinho, gente, que está muito alto aqui para mim. Gente, esse versículo é extremamente importante. Por que ele é tão importante? Porque a compreensão profunda desse versículo, gente, vai ajudar você nessa jornada de fé, porque é um assunto vasto. Então, meu irmão, minha irmã, é impossível agradar a Deus sem fé. E essa palavra, gente, essa palavra impossível é muito impactante. Mas é a mais pura verdade nesse contexto da palavra de Deus. Você pode fazer qualquer coisa para tentar agradar a Deus, meu irmão, minha irmã. Qualquer coisa. Mas isso nunca será possível sem fé. É o que a palavra diz. E o versículo 6, gente, ele dá continuidade ainda. Que diz assim, ó: porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Meus amados, a fé é extremamente importante na nossa caminhada, pois o mundo espiritual, ele é real, gente, ele existe. E é pela fé que nós trazemos à existência aquilo que existe no mundo espiritual para o mundo natural, gente. É pela fé. E aqui está uma grande lição, gente. Pelo fato de nós não vermos com os nossos olhos naturais o mundo espiritual, nós não vemos com os olhos naturais. Nós acabamos não acreditando muitas vezes. E existe uma batalha acontecendo entre os nossos olhos naturais e o que nós vemos através do nosso coração. E aqui que está o ponto, gente. Infelizmente a maioria de nós enxerga apenas as circunstâncias em sua volta. Eu sei que muitos aqui estão passando por problemas muito difíceis em sua vida. E nesses momentos você consegue ver só destruição. Os teus olhos naturais mostram isso. As tuas circunstâncias. E nós enxergamos essas circunstâncias em volta. E nós muitas vezes passamos a acreditar no que está à nossa vista, do que a realidade do mundo espiritual, meu irmão, minha irmã. E eu vou repetir isso em todas as lives dessa série. A fé traz a realidade do mundo espiritual para o mundo natural. Vocês sabem, quem me acompanha segunda-feira, que muitas coisas eu repito para que isso fique, se absorva na sua alma, meu irmão, minha irmã. Para que faça parte de você essa palavra. Neste início, gente, de live aqui,
eu quero que você grave no seu coração primeiramente. Eu quero que você grave duas coisas aqui. Primeiro, o que nós falamos até agora, que você não pode agradar a Deus sem fé. Ponto. E o segundo, todas as realidades do mundo espiritual se tornarão reais em sua vida através da sua fé. Virão para o mundo natural. Tá ok? Então, meu irmão, minha irmã, nós chegamos aqui em uma primeira conclusão. Logo de início. Não importa, meu irmão, minha irmã, quantas promessas que Deus tenha dado para você. Não importa. Essas promessas, elas não acontecerão na sua vida se você não as liberar pela sua fé. Tá vendo, gente? O quão é importante você viver pela fé? Gente, olha essa passagem agora incrível de Hebreus, capítulo 6, versículo 12. De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Gente, eu amo falar de fé, gente. Eu amo. E essa passagem é linda. Olha aqui, gente. Primeiro, nós precisamos, o que essa passagem diz? Que nós precisamos seguir o exemplo dos homens de fé que tiveram fé e paciência. Tem partes da Bíblia que a paciência é conhecida como longanimidade. E esses homens de fé, eles receberam a herança, como diz aqui, porque eles tiveram o quê? Fé e paciência. Outra coisa, gente, que nós precisamos entender com essa passagem. Assim como esses homens de fé, eu, Vinícius, e você, meu irmão, minha irmã, também temos uma herança. Assim como esses homens de fé tiveram. Isso é uma glória, gente. Aquilo que Deus prometeu para esses homens de fé, eles receberam através da fé e paciência, são promessas para mim e para você também. É minha herança, é sua herança. E Ele deseja, o Senhor deseja que você herde essa herança. Você é herdeiro, meu irmão, minha irmã. Aí você pode falar, legal, Vinícius, show de bola que você falou até agora. Mas como isso vai acontecer na minha vida? Como eu vou receber essa minha herança? Como posso ter a certeza de receber o que Deus me prometeu? Gente, a passagem aqui é muito clara. Muito clara. Como é que você vai receber? Recebemos as promessas de Deus através do quê? Está escrito ali. Fé e paciência. Ou você não lê, ou você não crê. Está escrito, gente. E muito claro tem que ficar no teu coração hoje. Não adianta ter paciência sem fé, gente. E não adianta ter fé sem paciência. Porque aqui na palavra diz, por meio da fé e da paciência, não ou. Nós temos que prestar atenção muito na palavra, o que ela diz. Por meio da fé e paciência, você vai herdar a promessa que os mesmos homens de fé receberam. Meu irmão, minha irmã, a fé, ela conduz as promessas de Deus, as promessas do Papai, do mundo espiritual para suas mãos. E o maravilhoso, meu irmão, minha irmã, que eu acho incrível, eu amo demais, é que essas promessas já existem desde antes da fundação do mundo, gente. Já existem no mundo espiritual. Tem um plano traçado para você e é um plano individual para mim e para você, gente. O plano do Vinícius não é o mesmo para você. Mas o teu plano, como diz na palavra, é bom, perfeito e agradável para todos. Mas para que esse plano lindo ele se manifeste em sua vida, demanda-se fé. E se você observar a Bíblia, gente, como um todo, de Gênesis a Apocalipse, você vai notar que a fé trouxe curas, realizou diversos milagres, ressuscitou mortos, derrubou muralhas, tombou gigantes, deu filhos a mulheres estéreis, entre outras.
São diversas manifestações, gente, sobrenaturais operadas pela fé. Então, eu aconselho a você, para você estudar a vida dos homens de fé. Estude a vida dos homens de fé. Não só os que estão na Bíblia, mas os outros também, que eu vou citar alguns aqui, homens que viveram pela fé. Eu vou citar alguns, se você quiser depois, pesquise sobre a vida desses homens de fé. Se você estudar a vida deles, gente, você vai ver muitos milagres que ocorreram na vida de cada um. Sabe por quê? Porque eles tiveram fé e paciência. E viveram como os homens de fé da Bíblia. Eles ousaram crer no papai, nas promessas dele. E o primeiro que eu quero falar, o nome é complicado, gente. Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth. Nem sei se eu pronunciei certo, gente. Gente, esse homem foi um grande homem de fé. Existem relatos, gente, que ele até levantou a esposa dele dos mortos. Um dia, quando ele caminhava nas ruas de São Francisco, lá nos Estados Unidos, as pessoas, sabendo que ele se aproximava, abriam as portas de suas casas e traziam os enfermos para as calçadas. E aqueles enfermos eram curados enquanto ele passava, gente. Olha isso. Olha uma frase dele, gente, do Smith. Não sou movido pelo que vejo. Não sou movido pelo que sinto. Sou movido pelo que creio. Lindo, né, gente? Não sou movido pelo que vejo. Não sou movido pelo que sinto. Sou movido pelo que creio. Outro homem de fé, gente. George Miller. Gente, é um grande exemplo de fé esse homem. Esse homem, ele levantou, sem pedir um centavo a ninguém, milhares de dólares através de provisão divina. E ele fundou, gente, 117 escolas de educação. 117 escolas. E com isso ele educou mais de 120 mil crianças carentes, gente. Olha a frase do George Miller. Dediquei toda a minha vida a exemplificar o quanto podemos realizar por meio da oração e da fé. Outra frase dele, gente, que é algo que eu falo muito. Ele fala assim: o início da ansiedade é o fim da fé. Ao passo que o começo da verdadeira fé é o fim da ansiedade. E, gente, isso eu vivi na carne, na minha pele. Eu sei o que é ansiedade. Eu sei o que é preocupação. Isso foi muito importante para a minha transformação de vida, meu irmão, minha irmã. E eu entendi exatamente isso. Que ansiedade e preocupação não podem ocupar o mesmo espaço da fé. Nunca! E eu aprendi, através da palavra de Deus, a lançar minha ansiedade e preocupação ao Senhor. E esperar com paciência e fé a intervenção divina. Como diz, nós temos uma herança. Para você dar as heranças, você tem que ter paciência e fé. E lançar sobre ele toda a preocupação, ansiedade, meu irmão, minha irmã. Eu aprendi isso, mudou minha vida radicalmente. Radicalmente, quando eu aprendi a lançar sobre ele, gente. Você precisa viver a palavra, meu irmão, minha irmã. Não adianta você assistir essa live, falar lindo, maravilhoso, incrível, e não aplicar na sua vida. Tem várias pessoas aqui, testemunhos, que aplicaram a sua vida à nova aliança, a obra consumada da cruz, o que aprenderam, e estão tendo vidas incríveis, gente. Incríveis. Já estão vivendo o sobrenatural. Intimidade com o papai. Estão em paz. Tem testemunho de cura, de libertação. Testemunhos incríveis, gente. Então, meu irmão, minha irmã, onde tem ansiedade e preocupação, a fé vai embora. 1 Pedro 5,7 é a palavra. A gente tem várias palavras que mudaram minha vida.
e me sustentaram no deserto. E uma delas é 1 Pedro 5,7, que muitos aqui já conhecem. Lançai sobre ele toda a sua preocupação. Em outras versões diz toda a sua ansiedade. Então junta as duas. Lançai sobre ele toda a sua ansiedade e preocupação, porque é ele que cuida de vós. Gente, hoje eu tive um momento tão maravilhoso com Jesus cedinho. Eu acordei, eu pedi para Jesus me acordar. Quando você pede para Jesus te acordar, ele te acorda, tá, gente? Faça essa experiência. Eu pedi para ele me acordar às 6h30. Falei, Jesus, me acorda amanhã às 6h30. Aí, 6h15, gente, eu despertei. E eu falei assim, Senhor, eu quero acordar sem cansaço. Gente, eu acordei com maior disposição. É incrível, gente. É incrível. Mas isso é pela fé, você tem que crer nisso. Aí eu acordei de manhã. Primeira coisa, fui ler a palavra. Estou fazendo um estudo profundo de Hebreus. Fiz um soak com Jesus. E, gente, eu tinha 3 coisas para conversar com Jesus com relação à preocupação que eu estava. 3 coisas da minha vida. Gente, foi coisa mais linda do mundo, gente. Eu cheguei e falei para ele, Jesus, na tua palavra diz para eu lançar sobre ti a preocupação. Então, Jesus, eu quero lançar essas situações para o Senhor. Expliquei as 3 situações para ele. Eu vi o rosto de Jesus olhando para mim, gente. E aí eu falei para ele, Jesus, está aqui, essa situação é essa, essa e essa. E às vezes a gente quer saber o que ele vai fazer. Então, gente, eu fiquei esperando ele me responder algo. Sabe o que Jesus falou no meu coração? É isso a preocupação? Isso você já entregou para mim? Eu falei, já, Jesus. Ele falou, então, deixa comigo agora. Ele só falou isso. Sabe o que aconteceu, gente? Não quero nem saber o que ele vai fazer. Eu sei que vai ser incrível. Já lancei para ele, não falo mais no assunto. E o grande problema que há hoje, gente, é essa falta de fé. Se você lança sobre ele, acabou. Se você crê que ele vai agir, ele vai agir. Você não precisa repetir a minha oração no outro dia. Aí eu chego agora à noite, Senhor, aquela situação que eu falei ontem com o Senhor, é isso, o Senhor vai fazer agora. Gente, isso aí é duvidar, isso aí é não ter fé. É repetir a mesma coisa para ele, ficar buzinando no ouvido dele, levando os problemas dele o tempo todo, o mesmo problema. Você já não lançou, não está a palavra? Lançai sobre ele, que é ele que vai cuidar de vós. Eu creio no que está escrito. Ou você não lê, ou você não crê. Ou você não crê, meu irmão, minha irmã. Creia no que está escrito. Creia na palavra. Creia no que Jesus fala com você. E foi incrível, gente. Eu senti uma paz incrível, que eu sei que ele está intervindo. E ó, não quero nem saber. Eu sei que daqui a uns dias eu vou ter a resposta disso e ponto final. Outro homem de fé, gente. Andrew Murray. Gente, minha pronúncia em inglês é péssima, tá? Não liga não. Andrew Murray. Então, olha só. Andrew Murray é outro grande homem de fé. Olha o que ele disse, gente. Eu amo as frases. A fé espera de Deus o que vai além da expectativa. Gente do céu, é muito poder nessa palavra. A fé espera de Deus o que vai além da expectativa. Ou seja, gente, quando você tem fé em que algo vai acontecer na tua vida, você está esperando algo. Só que, gente, o que virá para você vai vir muito além da expectativa. O que vai vir é muito além. Gente, meus amados, a fé se move quando as impossibilidades se iniciam. Isso é lindo. Enquanto você pode fazer, meu irmão, minha irmã, não é necessário fé. Crer que algo impossível aconteça, a fé vem. Agora, você crer que algo possível aconteça, isso não é ter fé, gente. A fé opera naquilo que é humanamente impossível. Outro homem de fé, Charles Wesley. Gente, esse é um grande evangelista da Grã-Bretanha. Olha o que ele disse. Olha que lindo, gente. Fé, poderosa fé, vê a promessa e olha apenas para Deus. Ri das impossibilidades e clama:
assim será feito. Gente, é muito poder nessa frase. Fé poderosa, poderosa fé. Vê a promessa e olha apenas para Deus. Olha apenas para Ele, gente. Ri das impossibilidades, porque se tem fé não existe impossível. E clama, assim será feito. Gente, é demais isso. Meu irmão, minha irmã, você tem que entender que você nunca verá o sobrenatural de Deus na sua vida sem fé. Nunca. As pessoas, elas querem viver milagres. As pessoas querem viver o sobrenatural, mas sem fé jamais viverão, gente. Jamais acontecerá algo sobrenatural na vida das pessoas se não tiver fé. Outro grande homem de fé, Martin Luther King Jr. Olha o que ele fala, gente. Eu falei dele na última live. A fé dá o primeiro passo. A fé dá o primeiro passo. Mesmo quando não vemos o fim da escadaria. Portanto, se você não vê a escada toda e não sabe para onde ela vai, a fé começa a andar. Gente, incrível. E aqui, quando você lê essa frase de Martin Luther King, nós recordamos de Abraão. E Abraão, gente, é chamado pela Bíblia de o pai da fé. E sabe por que Abraão recebeu esse título de pai da fé? Porque quando Deus mandou Abraão, eu amo a história de Abraão, gente. Quando Deus mandou Abraão sair do seu conforto, do meio da sua parentela, e seguir por uma direção que ele não tinha a mínima ideia do que ele ia encontrar, Abraão não hesitou em nenhum momento e partiu em fé. Isso é fé, meu irmão, minha irmã. A fé dá o primeiro passo quando não enxergamos a escada inteira. A fé dá o primeiro passo, meu irmão, minha irmã, mesmo quando não vemos o que está por vir. À medida que a fé entra em ação, Deus começa a abrir as portas e abre o caminho onde não parecia haver nada, meu irmão, minha irmã. Ele abre, mas tem que dar o primeiro passo de fé. E é incrível assim que acontece. A minha vida foi assim que aconteceu, gente. Muitos aqui conhecem meu testemunho, a maioria. Quando tudo aconteceu na minha vida, gente, em menos de 15 dias, quando eu perdi meu emprego, perdi meu casamento e uma filha minha tentou suicídio. Ela estava com depressão profunda. Quando aquilo tudo aconteceu em 15 dias, gente, os meus olhos viam o fim. Gente, os meus olhos viam que ali tinha acabado a minha vida, a minha vista. Mas no meu coração pulsavam as promessas de Deus. Os olhos viam impossibilidades, mas o meu coração pulsava. Meus olhos viam o fim, meu coração via o recomeço de uma vida incrível. E aí, meu irmão, minha irmã, foi a grande luta com as minhas vozes internas. Eu fiz uma live esses dias sobre qual voz que você tem ouvido, meu irmão, minha irmã. Tem várias vozes aí. Tem a voz do inimigo, tem a sua própria voz e tem a voz de Deus. Qual voz você tem ouvido? Gente, só que tem gente que pensa que a voz é algo audível. Deus pode falar de forma audível com você, claro. Mas, gente, não é a sensibilidade ao Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, as vozes dentro de mim, elas brigavam uma com a outra. A voz da carne, a voz do Espírito, era uma loucura, gente. E eu comecei a dar passos de fé, como Abraão, sem saber para onde eu estava indo. Eu estava no meio do deserto e comecei a caminhar, sem saber aonde eu ia chegar, gente. E muitos aqui estão passando por isso, eu tenho certeza que muitos irmãos e irmãs estão nessa fase. Agora, o que acontecia, gente? Eu começava a caminhar. Quando não era por ali, Deus me mostrava de alguma forma. E aquela porta se fechava.
Outra coisa que eu fazia muito, gente, eu usava a paz como árbitro do meu coração. E, gente, e nesse ponto eu caminhando e estudando a palavra, lendo a palavra, comunhão com Deus. Não é só caminhar, gente. Ah, eu vou caminhar então, Deus, me guia. Não, gente, você tem que ter intimidade. É caminhar orando, é caminhar buscando, é caminhar louvando, é caminhar adorando. É caminhar confessando com a tua boca as promessas que estão aqui na palavra, gente. Não é caminhar por caminhar, não. Tem gente que quer mudança instantânea, gente, não existe isso. E eu ia dando meus passos de fé. E eu aprendi uma coisa, gente. Quando veio essa palavra de Colossenses 3,15, marcou muito a minha vida também. Diz assim: que a paz de Cristo seja o árbitro em seus corações. Sabe o que isso quer dizer, gente? Eu dava um passo de fé. Se eu não sentia a paz, eu recuava e seguia para outra direção. Quando algo não era claro que Deus queria que eu fizesse, eu ia dando passos de fé. Tá entendendo? Sentiu paz? Vai. Não sentiu? Volta. Vai por outro caminho. É assim, gente. Foi assim que eu fui tateando a minha vida. Eu fui caminhando de fé em fé, de glória em glória, um passo de cada vez, um passinho de cada vez. Gente, tem dia que você vai correr. Tem dia que você vai ficar parado. Tem dia que você vai dar um passinho de elefantinho. Elefantinho não. Você vai dar um passo de... Eu falei besteira, gente. Tem um dia que você vai dar um passo de elefante. Tem um dia que você vai dar um passo de formiguinha. E tem dia que você não vai dar passo. E é assim. Só que as pessoas querem. Entrou no deserto, eu quero mudança. Não é assim, gente. É um processo. Processo. Tem pessoas que passam pelo processo mais rápido. Nós temos exemplos aqui que entenderam o processo, vivem a palavra, abraçaram a fé, começaram a dar passos. E vamos que vamos, eu quero mudar de vida. Tomaram uma postura, gente. E rapidinho encontraram o caminho. E já estão, decolando. Já não dão mais passinho. Já estão correndo a maratona, gente. Esse dia eu falei, na primeira live eu falei da maratona. Nossa vida é uma maratona, gente. Como você percorre essa maratona, tem vários fatores que te ajudam a chegar na linha de chegada. Eu falei na live anterior. Então, meu irmão, minha irmã, dê passos de fé, devagarinho. Não queira mudar sua vida de hoje para amanhã. Eu sempre falo, gente, é cristão miojo, pronto em 3 minutos. Não existe isso, gente. Sabe por que eu falo isso? Porque eu também, eu não falo isso porque de alguma forma eu estou julgando ninguém, gente. Sabe por quê? Porque eu fazia tudo isso. Eu já fui cristão miojo. Eu já quis mudança radical e rapidinho. Então hoje, gente, eu quero ensinar para você não cometer os mesmos erros que eu cometi no início do meu deserto. Porque o tempo de deserto, o tempo dessa aflição, é você quem determina. Gente, você sabia que dentro desse caos da sua vida, dessa bagunçada que está a tua vida, você pode estar em paz? Como, Vinícius? Você não tem noção do que eu estou passando. Eu sei, gente, eu passei. Eu falo com fundamento. Minha vida estava destruída. Desempregado, vivendo a cesta básica, minha filha querendo se matar. Sem esposa, sem expectativa para nada. Pelos olhos naturais. Mas eu foquei em Jesus. E nesse caos, no meio da bagunça, eu sentia paz, gente, e alegria. Pessoas olhavam para mim e falavam, esse cara é maluco. Como é que... Gente, pessoas de muita fé duvidaram. Eu vou contar uma história rápida aqui, gente. Minha mãe deve estar assistindo a live. A minha mãe é uma das referências de fé da minha vida. Minha mãe é cristã desde que eu me entendo por gente. Minha mãe tem 78 anos. Minha mãe sempre foi cristã. Porque a minha mãe, o joelho dela é calejado de orar, gente. E minha mãe, gente, ela já tem a caminhada de fé muito longa. Quando eu comecei a falar da nova aliança, isso aí embaralhou a mente dela. Mas sabe o que ela fez? Ela começou a ler, ela começou a perguntar para o Espírito Santo. Eu dei um livro para ela da nova aliança, ela leu o livro. Ela leu, ela perguntava, ela quis entender, gente. E ela começou a viver. Depois de mais de 60 anos na religiosidade, hoje ela está vivendo a plenitude da nova aliança. Porque ela quis.
A minha irmã é um grande exemplo. E minha mãe, gente, a história é a seguinte, é uma mulher de muita fé. E na época eu estava desempregado, gente. Sabe que quebrado? Aí eu ia pro joelho, ia orar, falava, Senhor, o que eu faço? Eu preciso arrumar um trabalho para mim, um emprego. Gente, sabe o que Jesus falava para mim? Aquieta-se. Aí eu, meu Deus. Aí eu ficava naquela aflição, porque é o seguinte, aí eu ligava para minha mãe. Aí a minha mãe, daí, procurou alguma coisa para você fazer? Gente, a minha mãe deve estar rindo e chorando junto aqui. Que é lindo ver isso. Aí a minha mãe falava, daí, procurou alguma coisa para você trabalhar? Aí eu falava, mãe, coisas que eu falava para minha mãe, eu podia falar para ela. Eu falei, mãe, Jesus mandou me aquietar. Aí ela falava assim, filho, oração é orar e ação. Você tem que orar e agir. Eu falei, tá bom, mãe, eu sei, mas Jesus mandou me aquietar. E minha mãe, gente, teve um dia que ela ligou, 2, 3, 4, e ela sempre falava isso. Eu falei assim, mãe, você tá achando que eu não tô fazendo nada? Eu não tô fazendo nada porque eu tô sendo obediente, Deus tá mandando. Eu não tô entendendo essa situação. Mas ele mandou ficar quietinho. Então eu vou ficar quietinho. Eu vou olhar para ele e ficar quieto, esperar, não vou fazer nada. Se ele mandar eu caminhar, e outra coisa, gente, eu fiz isso. Eu falei, Jesus, eu vou em tal lugar, pedir um emprego. Se não for, gente, eu ia sair no portão, eu sentia aquela, não é para ir, voltava. Falta de, o hábito do coração, paz, gente. Eu falei, Jesus tá mandando ficar quieto mesmo. E eu ficava quieto, fiquei quieto, gente. E foi dessa forma que a minha vida foi incrível, gente, porque Deus já havia preparado algo incrível para mim para algumas semanas depois disso. Incrível, muito maior do que eu imaginei na minha vida, era o que ele estava reservado para mim. E se eu agisse na minha carne, no meu impulso, no meu desespero, eu poderia ter perdido a promessa de Deus para mim. Tá entendendo, gente? Ou você crê ou você não crê. E até aí um dia eu falei para Deus, eu falei assim, Senhor, a minha mãe é minha referência de fé. Sabe o que Deus falou para mim? O Senhor falou no meu coração. Até as pessoas de muita fé não vão entender o que eu vou fazer na tua vida. Eu não contei isso para minha mãe, contei depois para minha mãe, ela chorou muito. Nem ela, que é uma mulher de referência de fé para mim, entendeu o que Deus ia fazer comigo, gente. E até hoje muita gente não entende. Muita gente olha, cara, o que fizeram na vida desse cara? A vida dele estava destruída há um tempo atrás. E agora ele está aí, está bem, está tranquilo, está em paz. Está sossegado financeiramente. Está com uma mulher linda que Deus deu para ele. Vai casar. Está morando num lugar maravilhoso. O que esse cara fez? Eu não fiz nada. Eu descansei, gente. E eu tive a fé que Deus ia mudar minha realidade. Gente, e ele faz isso para mim e ele faz isso para você. Muitas pessoas, gente, talvez muitos de vocês aqui, tá? Que estão me ouvindo agora, nunca viram essa experiência de ver as portas se abrindo à medida que avançam. Eu sei que muitos aqui nunca viveram isso. Tipo assim, eu vou dar passo de fé, fechou, não, vou para cá, aqui a porta abre, aqui a porta fecha, vamos que vamos. E é na fé, com oração, ouvindo a voz de Deus. Sabe por que muitos não têm essa experiência, gente? Porque ficam esperando que Deus abra todas as portas de uma vez. Deixando tudo muito claro. Que nem ontem a oração com Jesus. Falei para ele a preocupação. Ele entregou para mim? Tá ok. Tá comigo então. O que ele vai fazer? Não interessa, gente. As pessoas querem tudo às claras. Eu vou seguir por aqui porque eu vou fazer aquilo. E Deus não trabalha assim, gente. Se você ficar esperando abrir todas as portas de uma vez, deixando tudo muito claro para você, em vez de obedecer e dar passos de fé, crendo que o Senhor vai abrir os caminhos nos locais mais improváveis, a tua vida não vai sair do lugar, meu irmão, minha irmã. E quando você der o primeiro passo, gente, é incrível o que acontece. Agostinho,
Um dos mestres da igreja, ele diz assim, ó: fé é crer no invisível. A recompensa dessa fé é ver aquilo que você crê concretizado. Olha que lindo isso, gente. É umas frases lindas. Fé é crer no invisível. A recompensa dessa fé, de você crer no invisível, é que você vai ver aquilo que você crê um dia na tua mão. Oh, glória! Muitos dizem assim: mostra-me e eu acreditarei, Senhor. Mostra-me o caminho. Senhor. Não tem gente que ora assim: Senhor, mostra o caminho, mostra o caminho. Sabe o que Deus fala para você? Quando você fica assim: Senhor, abre as portas, abre o caminho, abre uma porta para mim. Não é assim que a gente ora? Deus vai responder agora para você. Ele só fala assim: creia, então eu vou te mostrar. Dá um passo primeiro, que eu vou te mostrar. Não espera ele abrir as portas. Dê os seus passos de fé, meu irmão, minha irmã. Esse é o grande obstáculo da maioria dos cristãos para viverem o sobrenatural de Deus, meu irmão, minha irmã. Eles esperam que Deus mostre algo para que creiam. A fé não age assim. Primeiro creia antes de contemplar com os seus olhos. A recompensa dessa fé é a manifestação daquilo que nós cremos em nossa vida, gente. Meu irmão, minha irmã, eu recebi uma mensagem hoje de uma pessoa que ela falou assim: Vinícius, eu quero ouvir Deus, eu não consigo ouvir Deus. Sabe qual o problema, gente? É esse. Nós queremos ouvir Deus, nós queremos sentir Deus, mas você não precisa ouvir Deus, você não precisa sentir Deus para ter fé. E ela falou, de uma forma até inocente, ela falou assim: eu queria ouvir Deus para aumentar minha fé. Gente, você não precisa ouvir Deus para aumentar a sua fé. Ou você crê ou você não crê. Fé é uma escolha, meu irmão, minha irmã. Você escolhe crer. Você não precisa sentir Deus. Gente, eu falo isso, sabe por quê? Porque teve um momento na minha vida que eu falava assim: Senhor, eu queria sentir a tua presença. Aí eu falava assim. Aí quando eu não sentia a presença de Deus, eu era órfão. Quando eu sentia, eu era filho. E teve um momento na minha vida que eu falei: peraí, eu sentindo ou não, eu creio e ponto. Tem dia que eu vou sentir aquela coisa louca que nem um dia eu senti aqui, gente. Eu estava sentado aqui, gente, foi uma presença do Espírito Santo louco. Eu comecei a levantar aqui, eu chorava, eu choro muito, gente. Eu chorava, eu louvava, eu falei: oh, glória, que coisa linda, foi lindo o que aconteceu. Tem dia que eu não sinto nada. Só que então eu não preciso sentir para crer. Tá entendendo, meu irmão, minha irmã? Eu não preciso ouvir ele nitidamente para crer. Meus amados, você precisa entender. Vocês precisam entender que a razão, ela é inimiga da fé. A razão é inimiga da fé. Isso é muito importante para a sua evolução espiritual, meu irmão, minha irmã. Sabe por que muitas pessoas não profetizam a palavra de Deus? Gente, tem 7.747 promessas aqui. 7.747 promessas na palavra de Deus. Promessa, ele é fiel para cumprir. Mas para você herdar a promessa, você tem que ter fé. Estão todas aqui, gente. 7.747. Então, meu irmão, minha irmã, se você agir pela razão, você não vai ter fé para herdar essas promessas. E muitas pessoas não profetizam essas promessas que estão aqui. Sabe por quê? Que elas ficam assim, gente. Vê se você não se identifica. E eu já me identifiquei com isso muitas vezes. A pessoa fala assim: eu não consigo saber se é Deus ou a minha mente. Como eu vou saber se essa profecia para minha vida veio de Deus ou é coisa da minha cabeça? Pode ser que até que veio de Deus, mas se eu tiver errado, não é assim, gente? Eu já pensei assim. Sabe como que você vai conhecer que algo veio de Deus, meu irmão, minha irmã? Sabe como? Pela fé. A Bíblia diz que aqueles que profetizam a palavra fazem pela fé.
O problema é que Deus dá uma profecia e as pessoas começam a pensar assim: talvez isso seja de Deus ou não, pode ser fruto da minha imaginação. É por isso que nós precisamos manter a nossa mente e nosso pensamento, meu irmão, minha irmã. Eu disse, a razão é inimiga da fé. Então nós precisamos manter a nossa mente e os nossos pensamentos cativos à vontade de Deus. Porque quando os nossos pensamentos, a nossa razão está cativo à vontade de Deus, a gente não vai ter dúvida que é Ele que está falando com você. E geralmente o nosso pensamento é inimigo da fé, se nós não levarmos eles cativos à obediência de Cristo. Quando nós começamos a nossa caminhada de fé, a nossa mente, gente, normalmente começa a entrar em conflito no início. É uma loucura, muitos passaram por isso. Por isso que eu falo tanto de metanoia, gente. É metanoia. O que é metanoia, Vinícius? Mudança de mentalidade, renovação da mente. Se você não mudar sua mente, a tua vida não muda. Porque a tua razão vai falar mais alto do que a tua fé que vem do coração. Tá entendendo, gente? Agora, se você tiver a sua mente renovada à luz da palavra de Deus, os pensamentos de Deus serão seus pensamentos. E a passagem que mudou a minha vida, gente. Gente, quando eu li essa passagem, eu gosto de contar, vou contar 10 mil vezes. Eu abri a palavra, foi bem assim. Gente, eu não costumo fazer assim, tá? Deus me dá a palavra, pum, eu não faço isso não, tá, gente? Já fiz muito, tá? Eu sei que muitos fazem aqui, eu não faço isso não. Hoje eu escolho um capítulo para ler, um versículo, não faço isso abrir assim na... Aí você, Senhor, me dá uma palavra. Você é um pecador. Não é essa não. Senhor, me dá outra. Não é assim, gente? Eu já fiz isso várias vezes, tá? Aí, o que acontece, gente? Voltando aqui. Eu estava lendo a palavra. Aí um dia eu fiz isso, gente. Eu abri a palavra. Quando eu abri, caiu em Romanos 12, 2. Parecia que aquelas letras, elas saltaram em 3D. Aquilo foi uma revelação tão profunda, gente, que eu chorava. É tipo assim, sabe quando o Deus te revela um tesouro escondido e ele te dá uma revelação no profundo da tua alma e você fala, eu achei um mapa. Na verdade, ele não me deu o tesouro, ele me deu um mapa do tesouro. E quando eu li aquilo, eu falei, Senhor, é isso. Senhor, obrigado. O Senhor me deu um mapa, agora eu vou seguir o mapa. Romanos 12, 2 diz assim, não vos conformeis com este mundo, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que conheças a boa, perfeita e agradável de Deus. Gente, quando eu li essa palavra, Deus falou ao contrário comigo. O versículo ao contrário. Deus falou assim, a minha vontade, filho, para você é boa, perfeita e agradável. Eu tenho um plano pronto no plano espiritual, desde a fundação do mundo, que estava o teu nome lá, Vinícius. Meu plano perfeito estava pronto. Está pronto para você aqui, filho. Mas para eu te dar ele, para você se apropriar, você primeiro vai ter que transformar a sua mente. Você vai ter que renovar sua mente. Você será transformado. E pela fé você vai se apropriar desse plano para sua vida. E eu falei, gente, Senhor, então tem que mudar a mente. Renovação da mente. Gente, eu comi a Bíblia com relação à renovação da mente. Eu li livros. O livro da Joyce Meyer, Campo Batalha da Mente, eu li 5 vezes, gente. Eu sabia decorar aquele livro. Pregações, pesquisa, estudo da palavra. Gente, eu estudei muito sobre renovação da mente. E foi meu foco de fé e foi o que mudou minha vida. E aqui diz, para você viver o plano bom, perfeito e agradável de Deus, primeiro, transformar a sua vida pela renovação da mente. Metanoia, a gente chama isso. E aí, gente, quando você transforma a sua mente, você, como eu diz aqui na palavra, gente, você vai parar com esse negócio, talvez seja Deus, talvez seja fruto da minha imaginação. Gente, eu não consigo saber se é minha vontade de Deus. Eu não sei isso. Será que é vontade de Deus? Vinícius, eu sonhei com isso. Será que isso é vontade de Deus para minha vida? Você nunca mais vai fazer essa pergunta. Sabe por quê? Porque você foi transformado pela renovação da tua mente. E o plano bom, perfeito e agradável de Deus já está dentro do teu coração, porque Ele planta isso no teu coração e Ele te mostra o caminho, meu irmão, minha irmã. E quando não é o caminho, Ele fecha a porta
e você vai por aqui, e você vai caminhando, vai dando passo a passo, fé em fé, glória em glória, e vai que vai, gente. É incrível. Essas perguntas vão sumir do teu vocabulário. E aqui ele diz, gente, além de você ser transformado pela renovação da sua mente, você não pode se conformar com este mundo. Tá vendo o detalhe, gente? E quando eu comecei a viver isso, minha vida mudou. Nós acreditamos mais naquilo que a nossa mente diz do que o nosso coração. E se a tua mente não for renovada à luz da palavra, gente, já era. Nosso raciocínio, nossa mente, elas são verdadeiramente importantes, mas como diz aqui, nós precisamos sofrer a metanoia e levar todos os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Gente, Provérbios 3:5 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, gente. Outra coisa, você, meu irmão, minha irmã, pode ser muito inteligente. Eu sei que tem muitos aqui, inteligente. Mas a sua mente não pode desvendar o sobrenatural, meu irmão, minha irmã. O mundo espiritual precisa ser tomado pela fé no coração. Não adianta você ser inteligente. Para isso você tem que ter uma metanoia, para que a mente e o coração estejam alinhados, para que a tua razão, a voz da tua razão não bata com a tua voz da tua fé, não confronte, que elas caminhem juntas. Tá entendendo, meu irmão, minha irmã? George Miller disse assim: para aprendermos a ter uma fé forte, precisamos suportar grandes provas. Tenho aprendido a ter fé ao permanecer firme em meio a testes rigorosos. Outra coisa, gente, através do processo, nesse processo do deserto, tudo isso acontece, é metanoia, e também, gente, grandes provas que você passa ali, a tua fé é fortalecida. Eu sempre falo isso, gente, a fé é como se fosse um músculo. Se você não exercitar aquele músculo, ele vai ficar ali, gente, parado. Agora, quanto mais você exercita a fé, mais forte ela fica, ela vai pegando força. E como é que você adquire fé? Duas formas só de você adquirir fé, gente. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e através das provas, das dificuldades da vida. Jesus, ele repreendeu os discípulos, várias vezes ele repreendeu, gente. Várias vezes ele repreendeu os discípulos pela falta de fé deles. Olha o que ele diz em Mateus 17:17. Ele falou assim, gente, essa parte aqui foi assim, ele deu uma chamada nos discípulos. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Jesus não falou isso aqui assim, até assim, uma vozinha mansa, não, gente. Ó geração incrédula, até quando eu vou estar aqui com vocês? O problema dos discípulos, meu irmão, minha irmã, não era a imaturidade deles, mas a incredulidade, a falta de fé. E eu quero que você grave o que eu vou falar agora. Deus pode lidar com a nossa imaturidade, meu irmão, minha irmã, mas Ele não consegue operar em um coração sem fé. A imaturidade, Ele vai lidar com isso, mas o coração sem fé, meu irmão, minha irmã, esquece. Se você olhar o Evangelho, quando Jesus falou de fé, vezes após vezes, Ele dizia às pessoas, Ele dizia que as pessoas não eram curadas por aquilo que Ele fazia, gente. Ele falava que elas eram curadas em função da sua fé. Mateus 9:29 diz: tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. O que Jesus disse aqui? Em outras palavras, olha só, gente, em outras palavras, olha o que Jesus, quando Ele operava fé, quando Ele operava milagres, curas, o que Ele queria dizer? Ele fala, é como se Ele falasse assim, para mim e para você nessa noite: eu sou filho de Deus, eu sou o Criador do universo, eu sou aquele que ressuscita os mortos, mas o que vai acontecer na sua vida depende da sua fé. Forte, né, meu irmão, meu irmão? Olha outra escritura linda, Mateus 15:28. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher,
grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Gente, a fé das pessoas que operavam o milagre. É maravilhoso você ter grandes desejos, meu irmão, minha irmã. Mas grandes desejos sem fé trazem apenas esperança. E aqui vem um ponto. Ao longo das lives, você vai aprender a diferença entre fé e esperança, meu irmão, minha irmã. É uma diferença enorme. E muitas pessoas falham nesse ponto. Pessoas confundem fé com esperança e acabam no desapontamento. Os seus desejos sem fé vão te levar à decepção, gente. Mas a sua fé com seus desejos vai trazer à realidade o que você tem tanto esperado. Mateus 10:5-2, gente. Olha só essa passagem. Repare que Jesus aqui ele fala de novo coisa semelhante. Ó. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Gente, nós vemos aqui a fé sendo evidenciada repetidas vezes nos evangelhos. Foi a fé das pessoas que trouxe os milagres à existência. Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele fez milagres admiráveis. Ele curou enfermos, ressuscitou mortos, transformou água em vinho, milagre após milagres, meu irmão, minha irmã. Mas houve um lugar onde até mesmo o Filho de Deus, ele não realizou milagres. E a Bíblia diz que em Nazaré, na cidade de Nazaré, Jesus curou apenas poucas pessoas. Sabe por quê? Por causa da falta de fé daquele povo. Mateus 13:5-8. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Presta atenção nisso agora, meu irmão, minha irmã. Tudo que eu falei na live, se você gravar o que eu vou falar agora, gente, se o Espírito Santo falar profundamente a tua alma agora, é o suficiente para mim hoje, gente. E para a tua vida. O próprio Jesus, ele pode estar no lugar. Jesus, ele está sentado do teu lado aí. Mas, meu irmão, minha irmã, se o teu coração estiver sem fé, mesmo que ele esteja do seu lado e queira operar milagres agora na tua vida, ele não vai poder operar se você não tiver fé. Tá entendendo, meu irmão, minha irmã? Jesus, ele não pode fazer um milagre que você quer se você não tiver fé. Sabe por quê? Porque você não está preparado para receber esse milagre. E nunca se esqueça, sem fé é impossível agradar a Deus. Existe uma linda história, meu irmão, minha irmã, em Atos 14, do versículo 8 a 10. É lindo isso, gente. Paulo era um grande apóstolo da fé. Eu amo Paulo. E nessa ocasião, sabe o que eles faziam, gente? Oh, glória a Deus, eu fico doido. Gente, eles pegavam as vestes de Paulo e colocavam sobre as pessoas endemoniadas. E os demônios iam embora. Gente, as vestes de Paulo curavam. E olha a história do grande apóstolo Paulo pregando, gente. No verso 8 dessa passagem aqui de Atos 14, depois você lê lá completo. Atos 14, versículo 8. Diz assim: estava assentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. O que isso quer dizer, gente? Estava um homem ali que nunca tinha andado em toda a sua vida. Ele nasceu aleijado. E Paulo chegou naquele lugar onde estava aquele aleijado e começou a pregar. Oh, glória, eu me vejo, gente, me vejo nesses lugares, gente. Você pode pensar agora assim, Paulo chegou, já foi. Ele é um grande apóstolo da fé, ele vai curar aquele homem molinho. Agora presta atenção, meu irmão, minha irmã. E eu espero que vocês entendam isso profundamente. No verso 9 desta passagem diz assim: este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, Paulo fixando os olhos no aleijado, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta:
levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou, gente. Paulo carregava o milagre. Só que se aquele homem não tivesse fé, ele não seria curado. Tá entendendo? Esse homem que teve fé para receber, gente. O milagre já é nosso. Nós já temos tudo. Se você não tiver fé para herdar as bênçãos, você é herdeiro, gente, da promessa de Deus. A tua vida não vai sair do lugar. A tua fé que move o sobrenatural. Gente, viver pela fé não é algo fácil. É difícil. Mas, meu irmão, minha irmã, é difícil quando nós temos incredulidade entranhada no coração. E nós temos que tirar do nosso coração toda a incredulidade. Se você não tirar a incredulidade do coração, gente, tua vida não sai do lugar. Você não vai ter fé para herdar nada. E eu tenho falado isso constantemente, gente. O problema do cristão não é o diabo. O problema do cristão não são as circunstâncias dele. Não é a igreja, não é a sua igreja. Não é nada disso, gente. O problema do cristão é a incredulidade do coração. Um coração incrédulo, meu irmão, minha irmã, não tem fé para manifestar nada. Nada. As bênçãos estão ali. Não vai manifestar, gente, coração incrédulo. Gente, não adianta ficar pedindo oração para todo mundo se você não tem fé. Não adianta você chegar em todos os comentários de todos os vídeos e botar a lista de toda a tua família ali, que se você não tem fé, não adianta nada. A pessoa pega a lista da família, o nome completo e bota em todos os vídeos, gente. Não adianta, gente. Para com isso. A tua fé que move o sobrenatural na sua vida. Gente, não adianta eu, por exemplo, eu vou falar um exemplo que aconteceu aqui. A minha irmã, quando ela orou aqui numa live comigo, gente, Jesus entregou um monte de cura para ela entregar para as pessoas. Um monte. Rim. Eu nem lembro direito, foi tanta coisa, gente, que eu fiquei até aquela hora eu fiquei assim tão extasiado, que foi tão maravilhoso. E ela foi falando cura da coluna, cura disso, cura daquilo, e eu opero cura e cura. Gente, várias pessoas foram curadas. Só que várias não foram curadas, e a palavra era para elas. Sabe por que elas não foram curadas? Porque elas não tiveram fé para receber, meu irmão, minha irmã. É muito mais fácil você operar cura no incrédulo, porque aí a tua fé vai curar ele, do que você operar cura para que Deus te use para você falar sobre, profetizar cura sobre um cristão, gente. Porque se o cristão não tiver fé, ele não vai ser curado. Tá entendendo, meu irmão, minha irmã? Eu sei que já está terminando, tá, meus amados? Eu sei e entendo, meus irmãos e irmãs, que quando nós estamos sofrendo, eu passei por isso, é difícil ter fé. Para a cura, por exemplo. Você que está passando por uma doença muito difícil. E por isso que eu quero te ensinar a viver pela fé. É por isso que está acontecendo essas lives, gente. Devore essa live, tem um PDF para você estudar. Pegue todas as passagens que eu citei, vai para a Bíblia, estude, decore, ore, Senhor Jesus, é essa a verdade. Espírito Santo revela a verdade que o Vinícius... isso que o Vinícius está falando é verdade. Eu sempre falo isso, né, gente? Não é o que eu falo, não. Depois que eu falar, se você quiser, Espírito Santo, revela a verdade. Tem uns que falam antes da live. Espírito Santo, tô aqui. Fala ao meu coração através do Vinícius. Então, meu irmão, minha irmã, não adianta. Quando você está passando por uma situação difícil, eu sei que é difícil ter fé, porque eu passei por isso. Nós, como cristãos, nós precisamos ter responsabilidade, gente. Sabe o quê? Sobre essa incredulidade que nos mata no coração. Nós não podemos seguir uma teologia que conforte essa incredulidade do nosso coração, gente. Essa incredulidade, ela tem que ser confrontada com força. Se você não confrontar essa incredulidade no teu coração com força, a tua vida não muda. Gente, esse homem que eu falei agora na passagem, ele teve fé e foi curado. E a Bíblia fala muito sobre a importância da fé de um cristão, meu irmão, minha irmã. Na vida de um cristão. A Bíblia é muito clara
que a fé é a base do cristianismo, gente. Sem fé você não pode nem ser salvo. A fé é o fundamento do cristianismo. É por isso que ela é tão importante, meu irmão, minha irmã. Jesus, ele tem coisas incríveis preparadas para mim e para você, mas essa provisão que ele já tem pronta para mim e para você não vai se manifestar em nossas vidas, a não ser que nós tenhamos fé suficiente. Como eu disse, meu irmão, minha irmã, sem fé ninguém pode ser salvo. Você não pode ser um cristão sem fé. Como você é salvo? Pela fé. No que você crê quando você é salvo? O que você crê para ser salvo, gente? Que Jesus morreu por você e que Deus perdoou os seus pecados. Não é isso, gente? Você crê que você vai para o céu, meu irmão, minha irmã? É isso, gente, uma coisa que eu fico doido quando um cristão fala que não tem certeza que vai ser salvo. Gente, isso aqui me deixa doido. Você tem certeza que você vai ser salvo? Como você sabe que você vai ser salvo de verdade, gente? Como? Sabe como? Pela fé. Você tem que ter fé que vai ser salvo, gente. Que você é salvo, que você já foi salvo por Jesus na cruz, gente. Gente, por 3 vezes na Bíblia diz assim, ó: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Isso está em 3 passagens, gente. Romanos 1,17, Gálatas 3,11 e Hebreus 10,38. Gente, quando alguma coisa se repete na palavra de Deus, é um princípio importante que você tem que ficar atento. E por que a Bíblia, gente, olha só isso aqui. Por que a Bíblia registra essa informação 3 vezes? Sabe por quê? Porque tem assim de cristão, gente. A maioria dos cristãos são salvos pela fé. Tem cristão que nem acha que é salvo ainda. Primeiro, é um ponto. Agora tem aqueles que acham que creem na salvação, que são salvos pela fé, mas não vivem pela fé. Gente, presta atenção. Deus não quer que você seja apenas salvo pela fé. Ele quer que você viva cada momento na sua vida por meio da sua fé. A vida cristã não significa só ser salvo pela fé e depois viver se esforçando para ser um bom cristão, gente. Eu sou salvo pela fé e aí fica se esforçando no estresse, fazendo obras da carne para ser um bom cristão comportado. Não é isso, gente. Nós precisamos aprender a viver pela fé a cada momento da nossa vida. Olha o que a Bíblia diz em Gálatas 5,11. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Gente, olha isso. A cruz, gente, é uma ofensa. Olha só, nós precisamos entender por que a cruz pode ser uma ofensa. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque o cristianismo ele tem tudo a ver com fé e não com aquilo que você pode fazer para Deus. Toda religião tem a ver com o que você pode fazer com Deus, para Deus. A religião prega, a religiosidade do teu coração prega que eu tenho que fazer, não estou fazendo o suficiente, eu tenho que fazer para Deus. Mas o cristianismo tem tudo a ver com aquilo que Jesus já fez por você na cruz do Calvário. Gente, não existe salvação fora da fé. Nós precisamos entender que a fé é a base, meu irmão, minha irmã. É a base do cristianismo, é a base. Todo justo viverá pela fé, todo justo é salvo pela fé. Você não pode ser justificado através daquilo que você faz. Você é justo se você crê, meu irmão, minha irmã. Não pelo que você faz, é pela fé. Sabe o que acontece? Todo cristão começa a sua vida em Cristo pela fé. E aqui está, gente, a grande parte triste da história. Ao longo do tempo, as pessoas vão deixando a fé de lado e vivendo da forma que querem, com os recursos que elas querem. Gente, não esqueçam nunca que o justo não deve somente ser salvo pela fé, ele deve viver pela fé. E o que significa viver pela fé? É simples, meu irmão, minha irmã. Se você vive pela fé,
toda decisão que você toma, toda coisa que você faz, tudo você vai fazer pela fé. E alguns cristãos, é a parte triste, têm a ideia de que a fé é uma coisa espiritual, que eu preciso fazer coisas espirituais. Gente, não é isso. E aqui vem o tema da live. A fé é um estilo de vida. Você tem que entender isso. A fé é um estilo de vida em tudo que você faz, desde que você abre o olho de manhã até a hora que você vai dormir, meu irmão, minha irmã. Olha o que Paulo diz em Gálatas 2:20, eu amo essa palavra. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gente, essa palavra é incrível. Aqui Paulo não fala sobre viver pela fé na igreja, gente. Olha aqui, olha isso, gente. Ele não está falando aqui. Ele fala aqui que agora eu vivo, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus. Olha só, ele está falando aqui, não é viver pela fé na igreja, gente. Ele diz que a vida que vivemos na carne, devemos viver na fé. Não é a vida dentro da igreja, gente, na qual a gente está animado lá com um louvor lindo, onde o louvor é maravilhoso, a forte unção ali está sendo derramado naquele lugar, eu estou cheio de fé. Uhul! É fácil ter fé aí, né, meu irmão, meu irmão? Não é isso que Paulo fala aqui. Ele fala da vida da carne, nas lutas diárias. É nessas dificuldades que nós devemos ter fé, não entre quatro paredes na igreja física, meu irmão, minha irmã. Ali é fácil. Meu irmão, minha irmã, eu quero que você se decida hoje. Hoje é um dia de você tomar uma decisão, de você ter a coragem de assumir a fé como um estilo de vida. Olha o que se repete em Hebreus 10:38. Mas o justo viverá pela fé, olha só, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, gente. Olha como é isso, gente. A fé, ela precisa se tornar um estilo de vida para nós, não só para usarmos durante as crises da vida também, meu irmão, minha irmã. O problema está aí. Muitos cristãos, gente, não fizeram da fé um estilo de vida. Como eu falo, você tem que viver na fé. Você está feliz, você está vivendo na fé. Você está com problema, está vivendo na fé. Está tudo dando certo, está vivendo na fé. Está tudo pela fé, gente. Sempre pela fé. É um estilo de vida. Então muitos cristãos não vivem esse estilo de vida. E quando começa a acontecer uma crise na vida deles, a fé deles, eles falam assim, a fé deles não funciona, a minha fé não está funcionando. Gente, a fé não é algo que você precisa para resolver teus problemas, não. É algo que você precisa para viver. É um estilo de vida, meu irmão, minha irmã. Então seja radical, viva a radicalidade, tome a fé como um estilo de vida. As tuas lutas, os desafios da vida são diários, meu irmão, minha irmã. A carne vai gritar contra o espírito, o inimigo vai lançar os dardos inflamados contra nós o tempo todo. E como nós vamos viver com esses desafios todo dia? Pela fé. Nós temos o escudo da fé, gente. A armadura de Deus, nós temos o escudo da fé. Toda seta inflamada, ela vai bater no escudo e cair, gente. Vai apagar, como diz na palavra. Vai apagar as setas do inimigo. Meu irmão, minha irmã, 1 João 5:4. Agora eu estou acabando, gente. Fica até o final. 1 João 5:4 diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Pergunta a você. Agora olha só, meu irmão. 1 João 5:4. Olha que lindo isso. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Meu irmão, minha irmã, você é nascido de Deus? Você. Sim. Sim. Nós somos nascidos de Deus. Então o que a Bíblia está dizendo sobre você? Que você vence o mundo, meu irmão, minha irmã. E como nós viveremos como vencedores neste mundo? Versículo 5 de 1 João 5. Diz assim: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Está entendendo, meu irmão, a importância da fé? Como ela é a base? Então, se você tem fé, não importa o que o mundo lhe apresente, meu irmão, minha irmã, você sempre será um vencedor. Sempre.
Não é um problema para quem tem fé, gente. Gente, absolutamente nada é um problema para quem vive pela fé. Gente, a economia mundial, ela não controla a minha vida financeira, porque eu vivo pela provisão de Deus, pela fé. A fé torna qualquer coisa possível. E você, meu irmão, minha irmã, e se você aprender a viver dessa maneira, você pode não saber, gente, o que vai acontecer, ou para onde você vai. Não vai existir problema. Você vai saber sempre quem está seguindo, por que você está indo para aquele lugar, quem está te conduzindo. Você é descendente espiritual de Abraão, meu irmão, minha irmã. Não precisa saber para onde você está indo, não, como Abraão. Tudo que você precisa saber, meu irmão, minha irmã, é ouvir a voz de Deus dizendo assim: vamos, que eu estou com você, eu estou dentro de você. E você se move através da direção dele, pela fé. A fé tornará tudo possível na sua vida. Agora, meu irmão, minha irmã, não se orgulhem da fé que você tem. Da fé que você tem. Presta atenção nisso, que eu vou desenvolver isso em outra live. Essa fé não vem de você, meu irmão, minha irmã, mas de Deus. Apenas creia nessa fé de Deus. Se Deus te deu uma medida de fé, como diz na palavra, você tem a fé de Deus em você. Você tem a fé mais poderosa que existe em você. Você só precisa entender que a fé de Deus está dentro de você e que você precisa aprender a aplicar essa fé da forma correta. A fé de Deus é a chave de tudo, meu irmão, minha irmã. E não a sua própria fé. A fé de Deus, essa medida que ele depositou em você. Você vai aprender a usar essa fé de Deus, não a sua fé. Você vai ver a diferença que há entre uma e outra. A fé não é uma técnica, gente. É um relacionamento. E aqui está a chave de ouro da noite, gente. Quem ficou até agora não perdeu. Para fechar a live. Chave de ouro. Muito simples. Para você ter uma vida de fé. Um relacionamento íntimo com aquele que te ama mais do que qualquer um pode te amar. Jesus Cristo. Quando você tem um relacionamento íntimo com Jesus, gente, essa é a chave de ouro para uma vida de fé. Quanto mais você o conhece, mais fácil será viver pela fé, pois ele é o autor de toda a fé, meu irmão, minha irmã. Agora eu quero que, antes da gente fazer a oração final, você escreva agora aqui no chat: eu escolho viver pela fé. Eu vou viver pela fé. Eu escolho viver pela fé. Escreve aí, gente. Eu escolho viver pela fé. Então, meu irmão, minha irmã, é isso aí, gente. Eu escolho viver pela fé. Eu vou viver pela fé. Viva pela fé, meu irmão, minha irmã, que a tua vida vai mudar radicalmente. Escreve, meu irmão, minha irmã, escreve. Profetiza na tua vida: eu escolho, porque a fé é uma escolha. E quando você escolhe, a tua vida muda radicalmente. Glória a Deus, meu irmão, meu irmão. Então vamos lá. Agora eu queria, gente, nós vamos fazer uma oração. E eu quero que, pelo tudo que você ouviu para a fé, você deve estar cheio do fogo do Espírito Santo aí. Eu vou fazer uma oração e você vai repetir comigo agora. E quando você repetir essa oração, ela para quebrar com essa incredulidade no teu coração, eu quero que você declare em oração comigo assim, ó. Repete aonde você está, meu irmão, minha irmã, assim: Senhor, eu entendo a importância da fé, Pai. Repete comigo. Eu te agradeço por tudo aquilo que o Senhor está me ensinando. E hoje eu escolho rejeitar a incredulidade e começar um estilo de vida de fé radical. Eu viverei pela fé. Eu rejeito a ideia de usar a fé para resolver os meus problemas. Eu rejeito a ideia de usar a fé somente quando eu estou em crise, Senhor. E eu
tomo uma decisão de viver pela fé. Do momento que eu me levanto até o momento que eu vou dormir, Senhor. Continua repetindo comigo. Espírito Santo, me ajude e me ensine a viver esse estilo de vida de fé. Essa é a minha escolha. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus, aleluia. Quem chegou agora, gente, se puder, dá o seu like, compartilha essa live. E vamos viver pela fé, gente. Te amo em Cristo Jesus. Tenha uma noite incrível. Beijo no coração. E aí, meu amado e minha amada, gostou do vídeo? Se você gostou, não esqueça de dar o seu like, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama e não deixe de comentar aqui embaixo do vídeo o que essa palavra falou ao seu coração. Te amo em Cristo Jesus. Até a próxima palavra